Sacramentadora, os relatos da Guerra das Tempestades, interlúdios, Casa Taravandan, Venli. Interlúdio 4, Casa. O navio Primeiros Sonhos passou bruscamente por uma onda, levando Casa a se agarrar com força no cordame. Suas mãos enluvadas já doíam e ela estava certa de que cada nova onda a jogaria ao mar. Ela se recusava a descer. Era o destino dela. Ela não era uma coisa a ser carregada de um lugar para outro. Não mais. Além disso, aquele céu escuro, subitamente tempestuoso, muito embora a navegação estivesse tranquila até uma hora atrás, não era mais desconcertante do que suas visões. Outra onda jogou água por todo o convés. Os marujos corriam e gritavam. A maioria deles contratados de steam, já que nenhuma tripulação racional faria aquela viagem. O capitão Vas Meby andava entre eles, gritando ordens enquanto Droz, o timoneiro, mantinha o barco seguindo reto, para a tempestade, direto para a tempestade. Casa se segurou bem, sentindo a idade quando seus braços começaram a enfraquecer. Água gelada caiu sobre ela, empurrando para trás o capuz do hobby, expondo seu rosto. E sua natureza deformada. A maioria dos marinheiros não estava prestando atenção, embora o grito dela houvesse chamado a atenção de Vas Meby. O capitão era o único taileno a bordo e não correspondia à imagem que ela tinha daquele povo. Para ela, os tailenos eram homenzinhos corpulentos vestindo coletes. Comerciantes com belos penteados que pechinchavam até a última esfera. Vas Meby, contudo, era alto como um aletiano, com mãos largas o bastante para segurar pedregulhos e antebraços fortes o bastante para levantá-los. Acima do estrondo das ondas, ele berrou. Alguém leve aquela transmutadora lá para baixo. Não, gritou ela de volta. Vou ficar. Não paguei uma fortuna para trazê-la, disse ele, pisando duro na direção dela. Só para você cair no mar. Eu não sou uma coisa para... Capitão! Gritou outro marinheiro. Capitão! Ambos olharam enquanto o navio subia até o pico de uma onda enorme, então oscilava, antes de basicamente cair do outro lado. Raios, o estômago de Casa praticamente subiu à garganta, e ela sentiu seus dedos deslizando nas cordas. Vas Meby a agarrou pela lateral do hobby, segurando-a com firmeza, enquanto eles atingiam a água além da onda. Por um momento apavorante, eles pareceram soterrados em água gelada, como se todo o navio houvesse afundado. A onda passou e Casa se viu caída em uma pilha ensopada no convés, segurada pelo capitão. Tola tormentosa, disse ele. Você é a minha arma secreta. Se afogue quando não estiver trabalhando para mim. Entendeu? Ela concordou sem forças. Então percebeu chocada que podia ouvi-lo facilmente. A tempestade se fora. Vas Meby se impertigou com um grande sorriso, suas sobrancelhas brancas penteadas para trás, junto com a longa cabeleira gotejante. Por todo o convés, os marinheiros que haviam sobrevivido estavam se levantando, encharcados, e fitando o céu. Ainda estava nublado, mas os ventos haviam cessado completamente. Vas Meby soltou uma gargalhada alta, jogando para trás seu cabelo longo e encaracolado. O que foi que eu disse a vocês, homens? Aquela nova tempestade veio de Aimia. Agora ela foi embora e deixou as riquezas de sua terra natal para serem saqueadas. Todo mundo sabia que não era bom demorar-se perto de Aimia.
embora todos tivessem explicações diferentes quanto ao motivo. Alguns rumores falavam de uma tempestade vingativa ali, que buscava e destruía navios que se aproximavam. O estranho vento que havia encontrado, que não correspondia com as datas da grande tormenta ou da tempestade eterna, parecia reforçar essa ideia. O capitão começou a gritar ordens, fazendo com que os homens voltassem às posições. Não estavam viajando há muito tempo, só uma curta distância desde Liafor, ao longo da costa china. Então, para o oeste, rumo à área setentrional de Aimia. Eles logo identificaram a grande ilha principal, mas não a visitaram. Todos sabiam que ela era estéril e sem vida. Os tesouros estavam nas ilhas ocultas, supostamente à espera para enriquecer pessoas dispostas a enfrentar os ventos e os estreitos traiçoeiros. Ela não se importava com isso. De que lhe serviriam riquezas? Viera por causa de outro rumor, que era mencionado apenas entre sua gente. Talvez ali, pelo menos, ela pudesse encontrar uma cura para sua condição. Mesmo enquanto se aprumava, ela apalpava a bolsa, buscando o toque reconfortante do seu transmutador. Dela, independente do que alegassem os soberanos de Liafor. Por acaso eles haviam passado a juventude acariciando-o? Descobrindo seus segredos? Haviam passado a meia-idade servindo a cada uso, se aproximando mais e mais do esquecimento? Os marinheiros deram espaço à casa, recusando-se a encará-la. Ela puxou o capuz para cima, desacostumada com o olhar das pessoas comuns. Ela havia entrado no estágio onde sua desfiguração era bastante óbvia. Lentamente, casa estava virando fumaça. O próprio Varsmeb assumiu o leme, permitindo que Droz fizesse uma pausa. O homem magro desceu do tombadilho, notando-a no flanco do navio. Ele sorriu para ela, algo que Casa achou curioso. Nunca falara com ele. O homem se aproximou animadamente, como se quisesse conversar. Então, disse ele, no convés? Encarando aquilo? Você tem coragem. Ela hesitou. Considerando aquela estranha criatura, então baixou seu capuz. Ele não se encolheu de medo, embora o cabelo, as orelhas e agora partes do rosto dela estivessem se desintegrando. Havia um buraco na sua bochecha, através do qual era possível ver sua mandíbula e dentes. Linhas de fumaça bordejavam o orifício. A carne parecia estar queimando. O ar passava por ali quando ela falava, alterando sua voz. E ela precisava inclinar totalmente a cabeça para trás para beber qualquer coisa. Ainda assim, o líquido vazava. O processo era lento. Ela ainda tinha alguns anos antes que a transmutação a matasse. Droz parecia decidido a fingir que não havia nada de errado. Não acredito que passamos por aquela tempestade. Você acha que ela caça os navios como as histórias dizem? Ele era liaforiano, assim como ela, com a pele de um marrom profundo e olhos castanhos escuros. O que ele queria? Ela tentou se lembrar das paixões vulgares da vida humana que ela havia começado a esquecer. É sexo que você deseja? Não, você é muito mais novo do que eu. Curioso, você está com medo e quer ser reconfortado? Ele começou a ficar nervoso, brincando com a ponta de uma corda amarrada. Então, quero dizer, o príncipe mandou você, certo? Ah, então ele sabia que ela era a prima do príncipe. Você quer estabelecer uma conexão com a realeza. Bem, eu vim por conta própria. Certamente ele deixou que viesse. É claro que não deixou. Se não pela minha segurança, então pela do dispositivo. O transmutador era dela. Casa olhou na direção do mar calmo demais. Eles me trancavam todos os dias, me enchiam de confortos que imaginavam que me deixariam feliz. Eles sabiam que a qualquer momento eu poderia literalmente
transformar paredes e correntes em fumaça. Isso dói? É beatífico. Eu lentamente me conecto ao dispositivo e, através dele, arrochar, até o dia em que ele me levará totalmente em seu abraço. Ela levantou a mão e tirou a luva negra, um dedo de cada vez, revelando a mão que estava se desintegrando. 5 linhas de escuridão, cada uma surgindo da ponta de cada dedo. Ela a virou, a palma voltada para ele. Eu posso mostrar a você, sinta meu toque e você saberá. Um momento e então você vai se misturar com o próprio ar. Ele fugiu. Ótimo. O capitão manobrou rumo a uma pequena ilha que despontava do plácido oceano, bem onde o mapa dele alegara que ela estaria. A ilha possuía dúzias de nomes. A Rocha dos Segredos, o Parque do Vazio, tão melodramático. Ela preferia o antigo nome do lugar, Aquiná. Supostamente, outrora houvera uma cidade grandiosa ali. Mas quem colocaria uma cidade em uma ilha que ninguém poderia alcançar? Pois, despontando daquela parte do oceano, havia um conjunto de estranhas formações rochosas. Elas envolviam toda a ilha como uma muralha, algumas com mais de 10 metros de altura, semelhantes a cabeças de lanças. Enquanto o navio se aproximava, o mar se tornou revolto novamente, e ela sentiu um ataque de náusea. Gostou disso, era uma sensação humana. Sua mão novamente procurou o transmutador. Aquela náusea misturava-se com uma vaga sensação de fome. Comida era algo que ela com frequência esquecia atualmente, já que seu corpo precisava de cada vez menos. Mastigar era irritante com o buraco na bochecha. Ainda assim, ela gostou do aroma do que o cozinheiro estava preparando lá embaixo, fosse o que fosse. Talvez a refeição acalmasse os homens que pareciam agitados com a aproximação da ilha. Casa foi até o tombadilho, perto do capitão. Agora você vai pagar sua estadia, transmutadora, disse ele, e eu terei razão em tê-la trazido até aqui. Eu não sou uma coisa a ser usada, disse ela distraidamente. Esses picos de pedra foram transmutados ali. As enormes cabeças de lança eram homogêneas demais, formando um anel ao redor da ilha. A julgar pelas correntes à frente, havia algumas debaixo das águas também, para rasgar os cascos das naus que se aproximassem. Você consegue destruir uma? Perguntou o capitão. Não, são muito maiores do que você indicou. Mas... Posso fazer um buraco nelas, capitão. É mais fácil transmutar um objeto inteiro, mas não sou uma transmutadora comum. Comecei a ver o céu escuro e o segundo sol, as criaturas à espreita escondidas ao redor das cidades dos homens. Ele tremeu visivelmente. Por que isso o assustava? Ela só havia declarado fatos. Precisamos que você transforme a ponta de algumas debaixo das ondas, disse ele. Então faça um buraco pelo menos grande o bastante para que os botes possam chegar à ilha. Manterei minha palavra, mas você deve lembrar. Eu não sirvo a você. Estou aqui pelos meus próprios motivos. Eles lançaram a âncora o mais perto dos picos que ousaram. Os picos eram ainda mais assustadores e mais obviamente transmutados. Cada um deles deve ter exigido vários transmutadores trabalhando juntos. Ela pensou, de pé na proa do navio, enquanto os homens comiam apressadamente um guisado. Quem cozinhava era uma mulher, rexiana pela aparência, com tatuagens e todo o rosto. Ela pressionou o capitão a comer, alegando que se ele ficasse com fome, se distrairia. Até Casa comeu um pouco, embora sua língua já não sentisse o gosto da comida. Tudo era a mesma papa para ela, que fez a refeição com o guardanapo pressionado à bochecha. O capitão atraiu esprenos de expectativa enquanto esperava fitas que balançavam ao vento e Casa podia ver as feras além, as criaturas que acompanhavam os esprenos. Os 4 botes do navio
estavam apinhados, com remadores e oficiais todos juntos, mas eles abriram espaço para ela na frente de um. Casa puxou para cima o capuz, que ainda não havia secado, e sentou-se no seu banco. O que o capitão havia planejado fazer se a tempestade não cessasse? Será que ele teria mesmo tentado usar a ela e um bote para remover aquelas lanças no meio de uma tormenta? Alcançaram o primeiro pico e Casa cuidadosamente desembrulhou seu transmutador, libertando um feixe de luz, 3 grandes gemas conectadas por correntes com argolas para os dedos. Ela o calçou, com as gemas no dorso da mão, e suspirou baixinho quando sentiu o metal contra a pele novamente. Cálido, receptivo, parte dela. Casa se inclinou para a água gelada, pressionando a mão contra a ponta da lança de pedra, alisada pelos anos exposta ao mar. A luz das gemas iluminou a água, reflexos dançando no seu robe. Ela fechou os olhos e teve a sensação familiar de ser atraída para o outro mundo. De outra vontade reforçando a dela, algo dominador e poderoso, atraído pelo seu pedido de ajuda. A pedra não queria mudar. Estava contente com seu longo sono no oceano. Mas sim, ela lembrava. Ela havia sido ar, até que alguém a trancara naquela forma. Casa não podia transformá-la novamente em ar. Seu transmutador só possuía um modo, não todos os 3. Ela não sabia o porquê. Fumaça, ela sussurrou para a pedra. Liberdade no ar. Lembra? Ela a tentou, escolhendo as memórias dela dançando livremente. Sim, liberdade. Ela mesma quase se entregou. Quão maravilhoso seria não ter mais medo. Voar para o infinito na atmosfera, estar livre das dores mortais. A ponta da pedra virou fumaça, e uma explosão de bolhas envolveu o bote. O choque trouxe Casa de volta ao mundo real, e um pedaço dela, bem no fundo, estremeceu. Apavorada. Ela quase se fora daquela vez. Bolhas de fumaça sacudiram o bote, que quase virou. Ela devia ter avisado. Os marinheiros murmuravam. Mas no bote mais próximo o capitão a louvou. Ela removeu mais 2 pontas de lança debaixo das ondas antes de alcançar a muralha. Ali as formações afiadas haviam crescido tão próximas que mal havia o espaço de um palmo entre elas. Foram necessárias 3 tentativas para aproximar o bote o bastante. Assim que eles conseguiam posicioná-lo, alguma mudança nas ondas os afastava novamente. Finalmente os marinheiros conseguiram manter o bote firme. Casa estendeu a mão com o transmutador. 2 das 3 gemas estavam quase sem luz das tempestades e só brilhavam fracamente. Ainda deveria bastar. Ela pressionou a mão contra a pedra, então convenceu-a a se tornar fumaça. Foi fácil dessa vez. Ela sentiu a explosão de vento da transformação, sua alma chorando de deleite com a fumaça, espessa e doce. Ela a inspirou pelo buraco da bochecha, enquanto os marinheiros tossiam. Ela olhou para a fumaça se afastando. Como seria maravilhoso se juntar a ela? Não. A ilha propriamente dita surgiu, através daquele buraco. Escura, como se suas próprias pedras estivessem manchadas de fumaça. Ela tinha formações rochosas elevadas ao longo do centro. Quase pareciam muralhas de uma cidade. O bote do capitão encostou-se ao dela e o capitão se transferiu para lá. O dele começou a remar de volta. O quê? Por que seu barco está voltando? Eles disseram que não estão se sentindo bem, respondeu o capitão. Ele estava mais pálido do que o normal. Covardes. Então não terão parte do prêmio. Gemas no chão para você pegar, acrescentou Dross. Gerações de grã-carapaças morreram aqui, deixando seus corações. Nós vamos ser homens ricos, ricos. Contanto que o segredo estivesse ali. Ela se ajeitou no seu lugar, na proa, enquanto os marinheiros guiavam os 3 botes pela passagem.
Os aimianos haviam conhecido transmutadores. Antigamente era para lá que as pessoas iam para obter os dispositivos. Até a antiga ilha de Aquiná. Se houvesse um segredo sobre como evitar a morte pelo dispositivo que ela amava, deveria encontrá-lo ali. Seu estômago começou a se revirar novamente, enquanto eles remavam. Casa suportou, embora sentisse que estava adentrando outro mundo. Não era um oceano debaixo dela, mas um espelho negro e profundo. E 2 sóis no céu, um que atraía sua alma para ele. A sombra dela se esticando na direção errada. Splash! Ela se assustou. Um dos marinheiros havia escorregado para fora do barco e caído na água. Ela ficou boquiaberta ao ver outro cair para o lado, o remo escapando dos seus dedos. Capitão? Casa se virou e viu que os olhos dele estavam se fechando. Ele ficou flácido, então caiu para trás inconsciente, batendo com a cabeça contra o assento do barco. O resto dos marinheiros não estava melhor. As outras 2 balsas haviam começado a flutuar sem rumo, sem um único marinheiro que parecia estar consciente. Meu destino, pensou Casa, minha escolha. Não uma coisa a ser carregada de um lugar a outro e ordenada a transmutar. Não uma ferramenta, uma pessoa. Ela empurrou para o lado um marinheiro inconsciente e pegou os remos. Foi uma tarefa difícil. Ela não estava acostumada ao trabalho braçal e seus dedos tinham dificuldade em segurar. Eles haviam começado a se dissolver ainda mais. Talvez 1 ano ou 2 de sobrevida fosse otimismo. Ainda assim, ela remou, lutou com as águas até que finalmente se aproximou bastante para pular do barco e sentir pedra debaixo dos pés. Com seu hobby inflando ao redor dela, finalmente pensou em verificar se Varsmeb estava vivo. Nenhum dos marinheiros na sua balsa estava respirando. Então, ela deixou o barco deslizar de volta para as ondas. Sozinha, Casa lutou para atravessar a arrebentação e, finalmente, engatinhando, se arrastou pelas pedras da ilha. Ali, ela desabou sonolenta. Por que estava com tanto sono? Ela despertou com um pequeno caranguejo atravessando as rochas rapidamente para se aproximar dela. Ele tinha um formato estranho, com asas grandes e uma cabeça que o deixava parecido com um cão-machado. Sua carapaça tremeluzia com dezenas de cores. Casa se lembrava de uma época quando havia colecionado caranguejos, prendendo-os em tábuas com alfinetes e proclamando que se tornaria uma historiadora natural. O que havia acontecido com aquela garota? Ela foi transformada pela necessidade. Recebera o transmutador que devia ser sempre mantido na família real. Recebera um encargo e uma sentença de morte. Ela se mexeu e o caranguejo saiu correndo. Tossiu, então começou a se arrastar na direção daquelas formações rochosas. Aquela cidade sombria de pedra. Ela mal conseguia pensar, embora tenha notado uma gema ao passar, uma grande gema coração bruta entre os restos de carapaças branqueadas de uma grã carapaça morto. Varsmeb estava certo. Ela desabou novamente, perto do perímetro das formações rochosas. Elas pareciam edifícios grandes e ornamentados, cobertos com creme. Ah! Fez uma voz atrás dela. Eu deveria ter imaginado que a droga não afetaria você tão rapidamente. Você quase já não é mais humana. Casa rolou o corpo e viu alguém se aproximando com pés descalços e silenciosos. A cozinheira? Sim, era ela, a mulher do rosto tatuado. Você, grasnou Casa, você nos envenenou? Depois de muitos avisos para não virem até aqui, disse a cozinheira, é raro que eu precise guardar o lugar de modo tão agressivo. Os homens não devem redescobrir esse local. As gemas? Indagou Casa, ficando mais sonolenta. Ou é alguma outra coisa? Algo mais... Eu não posso falar, disse a cozinheira.
mesmo para atender ao pedido de uma moribunda. Existem pessoas capazes de extrair segredos da sua alma, e o custo poderia ser o fim dos mundos. Durma agora, transmutadora. Esse é o fim mais misericordioso que posso conceder. A cozinheira começou a cantarolar. Pedaços dela se desprenderam. Ela se desfez em uma pilha de pequenos caranguejos ruidosos, que saíram de suas roupas, largando as peças no chão. Uma alucinação? Casa se perguntou enquanto partia. Estava morrendo. Bem, isso não era novidade. Os caranguejos começaram a mordiscar sua mão, removendo seu transmutador. Não, ela tinha uma última coisa a fazer. Com um grito de desafio, pressionou a mão contra o chão rochoso e exigiu que ele mudasse. Quando ele se transformou em fumaça, ela foi junto. Sua escolha e seu destino. Interlúdio 5. Taravanjan. Taravanjan andava de um lado para outro nos seus aposentos em Uritiro, enquanto 2 servos do diagrama arrumavam sua mesa, e o irrequieto Dukar, chefe dos examinadores do rei, que usavam uma túnica ridícula de guarda-tempo com glifos ao longo das bainhas, preparava os testes, embora eles não precisassem se dar ao trabalho. Naquele dia, Taravanjan era um tormentoso gênio. A maneira como ele pensava, respirava, até mesmo se movia, implicitamente expressava que aquele era um dia de inteligência. Talvez não tão brilhante quanto aquele único dia transcendental quando criara o diagrama, mas ele finalmente se sentia como ele mesmo. Depois de tantos dias aprisionado no mausoléu da própria carne, sua mente como um mestre pintor que só tinha permissão de caiar paredes. Quando a mesa estava pronta, Taravanjan empurrou um servo anônimo para o lado e sentou-se, agarrando uma pena e atacando os problemas, começando na segunda página, já que a primeira era simples demais, e jogando tinta em Dukar quando o idiota começou a reclamar. A próxima página, rosnou ele. Rápido, rápido. Não vamos perder tempo, Dukar. O senhor ainda precisa... Sim, provar que não sou um idiota. No único dia em que não estou babando e me espojando no meu próprio excremento, você desperdiça meu tempo com essa idiotice. O senhor estabeleceu. O teste? Sim. A ironia é que você deixa que as proibições instituídas pelo meu eu idiota controlem meu eu verdadeiro quando ele finalmente tem a oportunidade de emergir. O senhor não estava idiota quando... Aqui, disse Taravanjan, estendendo para ele a folha de problemas matemáticos. Feito. Todos menos o último dessa folha, observou Dukar, pegando-o com dedos cautelosos. O senhor quer tentar esse ou... Não precisa. Eu sei que não posso resolvê-lo. É uma pena. Cumpra logo as formalidades requeridas. Tenho trabalho a fazer. A Drutaja havia entrado com uma lata, a pulverizadora. Elas estavam desenvolvendo um companheirismo, já que a Drutaja tentava garantir um vínculo emocional com aquele membro inferior do diagrama que subitamente havia sido lançada nos escalões superiores, um evento previsto pelo diagrama, que explicava que os pulverizadores seriam os radiantes com maior probabilidade de aceitar a causa deles. Taravanjan sentia orgulho disso, pois localizar de fato um membro que pudesse estabelecer um vínculo com o espreno não fora de modo algum algo garantido. Ele está inteligente, declarou Dukar para Miral. O guarda era o juiz final da capacidade diária de Taravanjan, um controle enfurecedor necessário para impedir seu lado estúpido de arruinar tudo, mas um mero inconveniente quando Taravanjan estava daquele jeito. Energizado, desperto, brilhante.
Ele está quase na linha do perigo, disse Ducar. Posso ver, replicou Adrotaja. Vargo, você está... Estou perfeito. Não podemos acabar logo com isso? Eu posso interagir e tomar decisões políticas, e não preciso de restrições. Ducar assentiu relutantemente. Mirral também, finalmente. Tragam-me uma cópia do diagrama, ordenou Taravanjan, passando por Adrotaja. E um pouco de música, algo relaxante, mas não lento demais. Esvaziem as câmaras de pessoas não essenciais, removam a mobília do quarto e não me interrompam. Isso levou um tempo frustrantemente longo, quase metade de uma hora, que ele passou na sacada, contemplando o amplo espaço do jardim externo e se perguntando qual seria o tamanho dele. Precisava de medidas. Seu quarto está pronto, Vossa Majestade, disse Mirral. Obrigado, ó uns crítico, por sua permissão para entrar no meu próprio quarto. Andou bebendo sal? O quê? Taravanjan atravessou a saleta junto da sacada, a passos largos, e foi para o seu quarto. Então respirou fundo, satisfeito em vê-lo totalmente desprovido de mobília. Só 4 paredes de pedras vazias, sem janelas, embora houvesse uma estranha saliência retangular ao longo da parede dos fundos, como um degrau alto, que Mabem estava espanando. Taravanjan agarrou a criada pelo braço e botou-a para fora, enquanto Adrotaja trazia para ele um livro grosso encadernado em couro suíno. Uma cópia do diagrama. Excelente. Meça a área de jardinagem disponível do campo de pedra além da nossa sacada e me traga o relatório. Ele carregou o diagrama para o quarto, então se trancou na bem-aventurada companhia de si mesmo, onde colocou um diamante em cada canto, uma luz para acompanhar sua própria faísca, que brilhava verdadeiramente, onde outros não podiam se aventurar. E quando estava terminando, um pequeno coro de crianças começou a cantar hinos vorim fora de seu quarto, como ele havia solicitado. Ele inspirou, banhando em luz e encorajado pela canção, as mãos junto ao corpo, capaz de qualquer coisa. A satisfação da própria mente e funcionamento o consumia, desimpedida e fluindo livremente pela primeira vez em um período que parecia eras. Abriu o diagrama. Nele, Taravanjan finalmente encarou algo maior do que ele mesmo, uma versão diferente de si. O diagrama, que era o nome do livro e da organização que o estudava, não havia sido originalmente escrito apenas em papel, pois, naquele dia de capacidade majestosa, Taravanjan havia utilizado qualquer superfície para abrigar seu gênio, dos gabinetes até as paredes, e, ao fazê-lo, inventara novas linguagens para melhor expressar ideias que precisavam ser registradas por necessidade, em um meio menos perfeito do que seus pensamentos. Mesmo com o intelecto que possuía hoje, a visão daquela escrita demandava humildade. Ele folheou as páginas cheias de minúsculos garranchos copiados, pontos, arranhões e tudo mais, do quarto original do diagrama, criado durante o que parecia outra vida, tão alienígena para ele agora quanto o idiota babão em que ele ocasionalmente se tornava. Mais alienígena. Todo mundo entendia a estupidez. Ele se ajoelhou nas pedras, ignorando as dores do corpo, folheando reverentemente as páginas. Então, desembainhou a faca do seu cinto e começou a cortá-las. O diagrama ainda não havia sido escrito em papel, e interagir com sua transcrição encadernada na forma de códice devia ter obrigatoriamente influenciado o pensamento deles. Então, para obter uma perspectiva verdadeira, ele agora decidira. Precisava da flexibilidade de ver as peças, então combiná-las de maneiras novas, pois seus pensamentos não haviam sido fixos naquele dia, e ele não devia encará-los assim hoje.
Ele não estava tão brilhante quanto estivera naquele dia, mas não precisava. Naquele dia ele havia sido Deus. Hoje podia ser o profeta de Deus. Ele organizou as páginas cortadas e encontrou numerosas novas conexões, apenas colocando as folhas ao lado uma das outras. De fato, aquela página ali se conectava com essa página aqui. Sim, Taravanjan cortou as duas ao meio, dividindo sentenças. Quando colocou as metades de páginas separadas uma ao lado da outra, elas formaram um todo mais completo. Ideias que antes não percebera pareciam se elevar das páginas como esprenos. Taravanjan não acreditava em religião alguma, pois elas eram coisas desajeitadas, projetadas para preencher lacunas na compreensão humana, com explicações absurdas, acalmando a consciência das pessoas, concedendo-lhes uma falsa sensação de conforto e controle, e impedindo-as de se esforçar mais em busca do verdadeiro entendimento. Mas havia algo estranhamente sagrado em relação ao diagrama. O poder da inteligência bruta, a única coisa que o homem deveria venerar. E, quão pouco a maioria o entendia. Quão pouco eles mereciam, manuseando a pureza enquanto a corrompiam com uma compreensão falha e com superstições tolas. Haveria uma maneira de impedir que todos, menos os mais inteligentes, aprendessem a ler? Isso seria um grande bem. Parecia insano que ninguém houvesse implementado tal proibição, pois, ainda que o vorinismo proibisse os homens de ler, isso impedia apenas uma metade arbitrária da população de manusear informação quando eram os estúpidos que deveriam ser impedidos. Ele andou de um lado para o outro no quarto. Então notou um pedaço de papel sobre a porta. Ele continha a resposta à sua pergunta sobre o tamanho da plataforma agrícola. Taravanjan olhou para os cálculos, ouvindo sem muita atenção as vozes do lado de fora, quase abafadas pelas crianças que cantavam. Uns crítico, dizia Androtaja. Parece se referir a Unscri, uma figura de um poema trágico escrito 17 séculos atrás. Ela se afogou depois de ouvir que seu amado havia morrido, embora na verdade ele não estivesse morto. E ela tenha entendido errado o relatório sobre ele. Certo, disse Miral. Ela foi usada nos séculos seguintes como um exemplo de agir sem informações, embora o termo, por fim, tenha passado a significar simplesmente estúpido. O Sal parece se referir ao fato de que ela se afogou no mar. Então foi um insulto? Indagou Miral, usando uma referência literária obscura. Sim. Ele quase podia ouvir o suspiro de Adrotaja. Era melhor interrompê-la antes que ela pensasse mais sobre o assunto. Taravanjan abriu bruscamente a porta. Pasta de goma para colar papel nessa parede. Traga para mim, Adrotaja. Haviam colocado uma pilha de papel junto à porta, sem ele precisar pedir, o que o surpreendeu, já que geralmente precisavam ser ordenados a fazer tudo. Ele fechou a porta, então se ajoelhou e fez alguns cálculos relacionados ao tamanho da cidade-torre. Isso forneceu uma bela distração, mas ele logo foi atraído de volta para o seu verdadeiro trabalho, interrompido apenas pela chegada da sua pasta de goma, que usou para começar a colar fragmentos do diagrama nas paredes. Isso, pensou, organizando páginas com números entremeados ao texto, páginas que eles nunca haviam sido capazes de compreender. É uma lista de quê? Não é código, como os outros números, a menos. Poderia ser uma taquigrafia para palavras? Sim. Ele estivera impaciente demais para escrever as palavras em si. Ele as numerara na cabeça, alfabeticamente talvez, para que pudesse escrever rapidamente. Onde estava a chave? Isso é uma reafirmação do paradigma Daliner, ele pensou,
enquanto trabalhava. Suas mãos tremiam de empolgação enquanto escrevia as interpretações possíveis. Sim, matar Dalinar ou ele resistirá às suas tentativas de tomar a Letikar. Então, Taravanjan havia enviado o assassino de branco que, incrivelmente, havia falhado. Felizmente, houve contingências. Aqui, pensou Taravanjan, trazendo outro pedaço do diagrama e colando-o à parede junto aos outros. A explicação inicial do paradigma Dalinar, a partir do catecismo da cabeceira, parte posterior, terceiro quadrante. Aquele trecho fora escrito em verso, como um poema, e previa que Dalinar tentaria unir o mundo. Então, se olhasse para a segunda contingência, Taravanjan escreveu furiosamente, vendo palavras em vez de números e cheio de energia. Por um tempo esqueceu sua idade, suas dores, a maneira como seus dedos tremiam às vezes, mesmo quando não estava tão empolgado. O diagrama não previra o efeito que o segundo filho, Renarin, teria. Ele era um elemento completamente imprevisível. Taravanjan concluiu suas anotações orgulhoso e perambulou rumo à porta, que abriu sem erguer os olhos. Tragam-me uma cópia das palavras do cirurgião quando eu nasci, disse ele para as pessoas ali fora. Ah, e matem essas crianças. A música parou quando as crianças ouviram o que ele disse. Esprenos de músicas uniram para longe. Você quer dizer pedir que parem de cantar, disse Miral. Que seja. Os hinos vorim me perturbam. São uma recordação de como a religião fez opressão histórica de ideias e pensamentos. Taravanjan voltou ao trabalho, mas pouco tempo depois uma batida soou à porta. Ele a abriu. Eu não devo ser interrompido, disse Adrotaja, entregando-lhe uma folha de papel. As palavras do cirurgião que você solicitou. Já as deixamos à mão, levando em conta a frequência com que as solicita. Ótimo. Nós precisamos conversar, Vargo. Não precisamos. Ela entrou mesmo assim, então parou, inspecionando as peças cortadas do diagrama. Seus olhos se arregalaram enquanto ela se virava. Você está... Não, disse ele. Não me tornei ele novamente, mas sou eu, pela primeira vez em semanas. Esse não é você. Esse é o monstro em que você se transforma às vezes. Não estou inteligente o bastante para estar na zona perigosa. A zona em que, irritantemente, eles alegavam que ele ficava inteligente demais para ter permissão de tomar decisões. Como se a inteligência fosse de algum modo uma desvantagem. Ela desdobrou um pedaço de papel tirado do bolso da saia. Sim, seu teste diário. Você parou nessa página alegando que não conseguia responder à questão seguinte. Da nação, ela havia visto. Se você houvesse respondido, teria sido prova de que você está inteligente o bastante para ser perigoso. Em vez disso, decidiu que não conseguiria resolver. Uma brecha que deveríamos ter considerado. Você sabia que, se tivesse respondido à questão, teríamos restringido sua tomada de decisões para o dia. Você sabe sobre cultivo com luz das tempestades? Disse ele, passando por ela e pegando uma das páginas que havia escrito mais cedo. Vargo. Calculando a área total da superfície cultivável em Uritiro e comparando-a com o número de cômodos projetados que podem ser ocupados, determinei que mesmo se a comida crescesse naturalmente aqui, como cresce na temperatura de uma planície fecunda média, não seria suficiente para sustentar a torre inteira. Comércio, replicou ela. Acho difícil acreditar que os cavaleiros radiantes, sempre ameaçados pela guerra, construiriam uma fortaleza como essa que não fosse autossuficiente. Você já leu Golombe? É claro que eu li, e você sabe disso. Acha que aprimoraram o crescimento usando gemas infundidas com luz das tempestades.
fornecendo iluminação para locais escuros? Nada mais faz sentido, faz? Os testes são inconclusivos, disse ela. Sim, a luz de esferas inspira crescimento em uma sala escura, enquanto a luz de velas não. Mas Golombi diz que os resultados podem ter sido comprometidos e a eficiência é... Ah, horas, isso é uma distração, Vargo. Estamos discutindo o que você fez para contornar as regras que você mesmo estabeleceu. Quando eu estava estúpido. Quando você estava normal. Normal é estúpido, Adro. Ele tomou-a pelos ombros e empurrou-a firmemente para fora do quarto. Não tomarei decisões políticas e evitarei ordenar o assassinato de outros grupos de crianças cantantes, certo? Tudo bem? Agora deixe-me sozinho. Você está empesteando o ambiente com esse ar de idiotice satisfeita. Ele fechou a porta e lá no fundo sentiu uma pontada de vergonha. Ele havia chamado logo a Adrotágia de idiota? Bem, não havia nada a fazer em relação a isso agora. Ela compreenderia. Voltou ao trabalho, cortando mais partes do diagrama, organizando-o, procurando novas menções ao espinho negro, já que havia coisas demais no livro para estudar naquele dia, e ele precisava estar concentrado no problema atual. Dalinar estava vivo. Ele estava construindo uma coalizão. Então, o que Taravanjan faria agora? Outro assassino? Qual é o segredo? Pensou segurando folhas do diagrama, encontrando uma onde dava para enxergar as palavras no verso do papel. Será que aquilo havia sido intencional? O que devo fazer? Por favor, mostre-me o caminho. Ele escreveu palavras em uma página. Luz, inteligência, significado. Pendurou-as na parede para inspirá-los, mas não podia deixar de ler as palavras do cirurgião. As palavras de um curandeiro mestre que havia feito parto de Taravanjan através de um corte na barriga de sua mãe. Ele tinha o cordão enrolado ao redor do pescoço, dissera o cirurgião. A rainha saberá o melhor rumo a tomar, mas sinto informá-la que, embora ele viva, seu filho pode ter uma capacidade reduzida. Talvez seja melhor mantê-lo em propriedades longínquas e favorecer outros herdeiros. A capacidade reduzida, entre aspas, não havia aparecido, mas a reputação perseguira Taravanjan desde a infância. Tão difundida na mente das pessoas que ninguém duvidara da sua recente estupidez fingida que atribuíam a um derrame ou a simples senilidade. Ou talvez alguns diziam, ele sempre houvesse sido assim. Ele vencera aquela reputação de maneiras magníficas. Agora salvaria o mundo. Bem, a parte do mundo que importava. Trabalhou durante horas, prendendo mais trechos do diagrama na parede, então escrevendo neles conforme as conexões lhe ocorriam, usando beleza e luz para afastar as sombras da obtusidade e da ignorância, encontrando respostas. Elas estavam lá. Ele só precisava interpretá-las. Sua criada finalmente o interrompeu. A mulher irritante estava sempre por perto, tentando levá-lo a fazer isso ou aquilo, como se ele não tivesse preocupações mais importantes do que um escalda-pés. Mulher idiota! Gritou ele. Ela não se intimidou, avançando e colocando uma bandeja de comida ao lado dele. Não vê que meu trabalho aqui é importante? Não tenho tempo para comida. Ela lhe serviu uma bebida e então, de algum modo ainda mais irritante, deu-lhe um tapinha no ombro. Ao sair, ele notou Adrotágia e Miral parados junto à porta. Imagino que você não executaria a criada se eu exigisse, disse ele a Miral. Nós decidimos que você não terá permissão de tomar tais decisões hoje, informou o guarda-costas. Vão para a danação, então. Estou quase conseguindo as respostas. De qualquer jeito, não devemos assassinar Dalinar Kholin. O momento para isso passou. Em vez disso, devemos apoiar sua coalizão. Então, o forçaremos a abdicar
para que possamos assumir seu lugar na chefia dos monarcas. Adrotage entrou e inspecionou seu trabalho. Duvido que Dalinar vai simplesmente ceder a liderança da coalizão para você. Taravanjan bateu com os nós dos dedos em um conjunto de páginas coladas na parede. Veja aqui. Deve estar claro, mesmo para você. Eu previ isso. Você fez mudanças, disse Miral horrorizado. No diagrama. Mudancinhas pequenas, disse Taravanjan. Olhe, está vendo a escrita original aqui? Eu não mudei isso. E está claro. Nossa tarefa agora é fazer com que Dalinar abdique da liderança, tomar o lugar dele. Não vamos matá-lo? Perguntou Miral. Taravanjan olhou de soslaio, então virou-se para a outra parede, com ainda mais papéis colados. Matá-lo agora só levantará suspeitas. Sim, concordou Adrotaja. Entendo essa interpretação de cabeceira. Precisamos forçar o espinho negro com tanta força que ele desabe. Mas vamos precisar de segredos para usar contra ele. Fácil, disse Taravanjan, empurrando-a até outro conjunto de anotações na parede. Precisamos mandar o espreno daquela pulverizadora para espioná-lo. Dalinar Kholin fede a segredos. Nós podemos arruiná-lo e eu posso tomar o lugar dele, já que a coalizão não me verá como uma ameaça. Então estaremos em uma posição de poder para negociar com Odium, que ficará, pelas leis dos esprenos e dos deuses, sujeito a um acordo feito. Não podemos vencer Odium em vez disso? Perguntou Miral. Idiota musculoso. Taravanjan revirou os olhos, mas Adrotaja, mais sentimental do que ele, virou-se e explicou. O diagrama é muito claro, Miral, disse ela. Esse é o propósito da sua criação. Não podemos vencer o inimigo, então, em vez disso, salvaremos o que pudermos. É a única maneira, concordou Taravanjan. Dalinar nunca aceitaria esse fato. Só um homem seria forte o suficiente para fazer tal sacrifício. Taravanjan sentiu um vislumbre de alguma coisa. Memória. Dê-me a capacidade de nos salvar. Tome isso, disse ele para Adrotaja, puxando da parede uma folha onde havia feito anotações. Isso vai funcionar. Ela assentiu, levando Miral do quarto enquanto Taravanjan se ajoelhava diante dos restos quebrados, rasgados e cortados do diagrama. Luz e verdade. Salvar o que pudesse. Abandonar o resto. Por sorte, ele havia recebido aquela capacidade. Interlúdio 6. Essa aqui é minha. Venli estava determinada a viver uma vida digna do poder. Ela se apresentou com os outros, um pequeno grupo selecionado entre os ouvintes restantes, e se preparou para a tempestade vindoura. Não sabia se o Lin ou seus mestres fantasmas, os antigos deuses dos ouvintes, poderiam ler sua mente. Se eles pudessem, porém, descobririam que ela era leal. Estavam em guerra e Venli estava na vanguarda. Ela havia descoberto o primeiro espreno do vazio. Ela havia descoberto a forma tempestuosa. Ela havia redimido seu povo. Ela era abençoada. Aquele dia seria a prova. Um grupo de 9 fora selecionado entre os 2.000 ouvintes sobreviventes, incluindo Venli. Demide estava ao lado dela, um largo sorriso no rosto. Ele adorava aprender coisas novas e a tempestade era outra aventura. Prometeram a eles algo grandioso. Está vendo, Eshonai? Pensou Venli. Está vendo o que poderíamos fazer sem você para nos impedir? Tudo bem, sim, isso mesmo, disse o Lin, ondulando pelo chão como uma vibrante energia vermelha. Ótimo, ótimo, todos em fila. Fiquem voltados para oeste.
Devemos nos proteger da tempestade, emissário? Indagou Melu no ritmo de agonia. Ou carregar escudos? O Lin tomou a forma de uma pessoa minúscula diante deles. Não seja tola. Essa é a nossa tempestade. Vocês não têm nada a temer. E ela nos trará poder, disse Venli. Poder superior até o da forma tempestuosa? Grande poder, disse o Lin. Vocês foram escolhidos. Vocês são especiais, mas precisam se abrir, receber de bom grado. Vocês precisam querer, ou os poderes não poderão se assentar nas suas gemas coração. Venli sofrera muito, mas aquela era sua recompensa. Nunca mais desperdiçaria a vida sob a opressão humana. Nunca mais ficaria aprisionada, impotente. Com aquele novo poder, ela sempre seria capaz de revidar. A tempestade eterna apareceu vinda do oeste, voltando como fizera antes. Uma vila minúscula ali perto foi encoberta pela sombra da tempestade, então iluminada pelo ataque de fulgurantes relâmpagos vermelhos. Venli deu um passo à frente e cantarolou em anseio, abrindo os braços. A tempestade não era como as tormentas. Não havia paredão de destroços lançados pelo vento nem água de crém. Era muito mais elegante, uma onda de fumaça e trevas, os raios irrompendo de todos os lados, pintando-a de escarlate. Ela inclinou a cabeça para trás para receber as nuvens fervilhantes e foi consumida pela tempestade. Uma escuridão violenta e furiosa a cobriu. Respingos de cinzas ardentes caíram ao seu redor e ela não sentiu chuva daquela vez. Só o estrondo do trovão, o pulso da tempestade. As cinzas picaram sua pele e algo desabou ao lado dela, rolando por sobre as pedras. Uma árvore? Sim, uma árvore em chamas. Areia, madeira estilaçada e pequenas pedras caíam sobre sua pele e carapaça. Ela se ajoelhou, os olhos bem fechados, os braços protegendo o rosto dos destroços lançados pelo vento. Alguma coisa maior esbarrou no seu braço, rachando sua carapaça. Ela arquejou e caiu no chão de pedra, se encolhendo. Uma pressão a envolveu, forçando sua mente, sua alma. Me deixe entrar. Com dificuldade, ela se abriu para aquela força. Era como adotar uma nova forma, certo? A dor consumiu suas entranhas, como se alguém houvesse incendiado suas veias. Ela gritou e a areia espicaçou sua língua. Brasas minúsculas fustigaram suas roupas, queimando sua pele. E então uma voz. O que é isso? Era uma voz cálida, uma voz anciã e paternal, gentil e envolvente. Por favor, disse Venli, ofegando no ar esfumaçado. Por favor. Sim, disse a voz, escolha outro. Essa aqui é minha. A força que fazia pressão contra ela recuou e a dor cessou. Alguma outra coisa, algo menor, menos dominador, tomou seu lugar. Ela aceitou o espreno de boa vontade. Então ganhou de alívio, afinada com agonia. Uma eternidade pareceu se passar enquanto ela jazia encolhida diante da tormenta. Finalmente os ventos enfraqueceram. O relâmpago sumiu, o trovão se afastou na distância. Ela piscou para remover a areia dos olhos. Pequenos pedaços de crém e fragmentos de madeira caíram do seu corpo quando ela se moveu. Venli tossiu, então se levantou, olhando para as roupas arruinadas e a pele queimada. Não estava mais na forma tempestuosa. Ela havia mudado para... Era a forma hábil. Sua roupa parecia grande e seu corpo não possuía mais uma musculatura impressionante. Ela se afinou com os ritmos e descobriu que ainda eram os novos, os ritmos violentos e zangados que acompanhavam as formas de poder.
Aquela não era a forma hábil, tampouco era algo que reconhecesse. Ela tinha seios, embora fossem pequenos, como na maioria das formas diferentes da forma copulatória, e longas mechas de cabelo. Voltou-se para ver se os outros estavam do mesmo jeito. Demide estava ali perto, e muito embora sua roupa estivesse em farrapos, seu corpo musculoso não estava machucado. Ele estava alto, muito mais alto do que ela, com um tronco largo e uma postura poderosa. Mais parecia uma estátua do que um ouvinte. Ele se flexionou, os olhos com um brilho rubro, e seu corpo pulsou com uma energia roxo escura. Um brilho que, de algum modo, evocava luz e escuridão ao mesmo tempo. O brilho recuou, mas Demide pareceu satisfeito com sua habilidade de invocá-lo. Que forma era aquela? Tão majestosa, com cristas de carapaça despontando da pele ao longo dos braços e nos cantos do rosto. Demide? Chamou. Ele se voltou para Melu, que se aproximava em uma forma similar, e disse algo em uma linguagem que Venli não reconheceu. Contudo, os ritmos estavam presentes, e aquele era escárnio. Demide, chamou Venli novamente. Como você se sente? O que aconteceu? Ele falou outra vez naquela linguagem estranha, e suas palavras pareceram se misturar na mente de Venli, de algum modo se alterando até que as compreendeu. Ódium cavalga os ventos, como o inimigo outrora fazia. Incrível, Aharat. É você? Sim, disse Melu. Isso é bom. É, disse Demide, é mesmo. Ele respirou fundo e demoradamente. É mesmo. Eles haviam enlouquecido. Ali perto, Mirum passou por um grande pedregulho que não estava ali antes. Horrorizada, Venli percebeu que podia ver um braço quebrado debaixo dele, com sangue escorrendo. Contrariando a promessa de segurança de Ulim, um deles havia sido esmagado. Muito embora Mirum houvesse sido abençoado com uma forma alta e imperiosa como os outros, ele cambaleava enquanto se afastava do pedregulho. Ele agarrou a pedra, então caiu de joelhos. Com a luz roxo escura percorrendo seu corpo, ele grunhiu, murmurando palavras incompreensíveis. Ao toque, se aproximou de outra direção, o corpo curvado, dentes expostos, andando feito um predador. Quando ela chegou perto, Venli pôde ouvi-la sussurrando entre dentes. Céu alto, ventos mortos, chuva de sangue. Demide, disse Venli em destruição. Algo deu errado. Sente-se, espere, eu vou encontrar o espreno. Demide olhou para ela. Você conhecia esse cadáver? Esse cadáver? Demide, por quê? Ah, não, ah, não, ah, não. Ulim atravessou o terreno até ela. Você não é... Ah, isso é muito ruim, muito ruim. Ulim, interpelou Venli, se afinando com escárnio e gesticulando para Demide. Tem algo errado com meus companheiros? O que você nos arrumou? Não fale com eles, Venli, pediu Ulim, tomando a forma de um pequeno homem. Não aponte para eles. Ali perto, Demide estava, de algum modo, acumulando poder roxo escuro na mão e observando ela e Ulim. É você, disse ele a Ulim. O emissário, você tem respeito pelo seu trabalho, espreno. Ulim se curvou diante de Demide. Por favor, ó grandioso moldado, veja a paixão e perdoe essa criança. Você deveria explicar a ela, ordenou Demide, para que ela não me irrite. Venli franziu o senho. O que é? Venha comigo, disse Ulim, ondulando pelo chão. Preocupada, atordoada pela experiência, Venli se afinou com agonia e o seguiu. Atrás dela, Demide e os outros estavam se reunindo.
O Lin tomou outra vez a forma de uma pessoa diante dela. Você teve sorte, ele poderia ter te destruído. Demide nunca faria isso. Infelizmente para você, seu ex-consorte se foi. Aquele é Hariel, e ele tem um dos piores temperamentos dentre todos os moldados. Hariel? O que você quer dizer com... Ela perdeu o fio da meada, enquanto os outros falavam baixinho com Demide. Eles eram tão altos, tão arrogantes, e seus maneirismos estavam todos errados. Cada nova forma mudava um ouvinte, até suas maneiras de pensar e até o seu temperamento. Apesar disso, você era sempre você. Mesmo a forma tempestuosa não a transformara em outra pessoa. Talvez ela tivesse ficado menos empática, mais agressiva, mas ainda era ela mesma. Aquilo ali era diferente. Demide não tinha a postura de seu ex-consorte, nem falava como ele. Não, sussurrou ela. Você disse que nós estávamos nos abrindo para um novo espreno, uma nova forma. Eu disse que vocês estavam se abrindo, sibilou o Lin. Não disse o que ia entrar. Veja bem, seus deuses precisam de corpos, é assim que a cada retorno. Você deveria estar lisonjeada. Lisonjeada por ser morta? É pelo bem da sua raça, respondeu o Lin. Aqueles são os moldados, almas antigas renascidas. O que você tem, aparentemente, é só mais uma forma de poder. Um laço com um espreno do vazio menos poderoso, o que a coloca acima dos ouvintes comuns, que têm formas normais, mas um degrau abaixo dos moldados. Um degrau grande. Ela assentiu, então começou a caminhar de volta até o grupo. Espere, disse o Lin, ondulando pelo chão diante dela. O que está fazendo? Qual é o seu problema? Vou mandar aquela alma embora, trazer Demide de volta. Ele precisa saber das consequências antes de escolher algo tão drástico. De volta? Replicou o Lin. De volta? Ele está morto. Como você deveria estar. Isso é muito ruim. O que você fez? Resistiu? Como aquela sua irmã? Saia do meu caminho. Ele vai matá-la. Eu a alertei sobre o temperamento dele. Emissário, disse Demide em destruição, voltando-se para eles. Aquela não era a voz dele. Venli se afinou com agonia. Aquela não era a voz dele. Deixe ela passar, disse a coisa no corpo de Demide. Falarei com ela. O Lin suspirou. Porcaria. Você fala como um humano espreno, retorquiu Demide. Seu serviço aqui foi grandioso, mas você se comporta como eles. Usa a linguagem deles. Considero isso desagradável. O Lin se afastou, ondulando pelas pedras. Venli foi até o grupo de moldados. 2 deles ainda tinham dificuldades para se mover. Eles tropeçavam, cambaleavam, caíam de joelhos. Outros 2 tinham sorrisos perversos e errados. Os deuses dos ouvintes não eram totalmente sãos. Lamento a morte do seu amigo, serva fiel, disse Demide com uma voz profunda, totalmente em sincronia com o ritmo de comando. Embora você seja filha de traidores, sua guerra aqui deve ser elogiada. Você encarou nossos inimigos hereditários e não lhes concedeu trégua, mesmo quando estava condenada. Por favor, implorou Venli. Ele era precioso para mim. Você pode trazê-lo de volta? Ele passou para a cegueira além, disse Demide. Ao contrário do espreno do vazio com que você se conectou, que reside na sua gema-coração, a minha alma não pode compartilhar a habitação. Nada, nem regeneração, nem uma ação de ódio pode restaurá-lo agora. Ele estendeu a mão e pegou Venli pelo queixo, levantando o rosto dela e inspecionando. Você deveria portar uma alma que lutou ao meu lado por milhares de anos. Ela foi rejeitada e você foi preservada. Ódium tem um propósito para você.
Rejubile-se com isso e não lamente a passagem do seu amigo. Ódium finalmente trará vingança contra aqueles com quem combatemos. Ele a soltou, e Venli teve que se esforçar para não desabar. Não, não, ela não demonstraria fraqueza. Mas Demide, ela o tirou de sua cabeça, como havia feito com Eshonai antes. Aquele era o caminho que escolhera desde o primeiro momento em que dera ouvidos a Ulim, anos atrás, e decidira que arriscaria o retorno dos deuses do seu povo. Demide havia tombado, mas ela fora preservada, e o próprio Ódium, deus dos deuses, tinha um propósito para ela. Venli se sentou no chão para esperar enquanto os moldados conversavam no seu estranho idioma. Enquanto esperava, ela notou algo flutuando perto do chão, a uma curta distância. Um pequeno espreno que parecia uma bola de luz. Sim, ela havia visto um daquele tipo perto de Eshonai. O que seria? Ele parecia agitado e cruzou as rochas rapidamente para se aproximar dela. Imediatamente Venli soube de uma coisa, uma verdade instintiva, como as tempestades e o sol. Se as criaturas ali perto vissem aquele espreno, elas o destruiriam. Venli baixou a mão sobre o espreno quando a criatura, usando o corpo de Demide, se voltou para ela. Escondeu o pequeno espreno contra a pedra e se afinou com embaraço. Ele não pareceu notar o que ela havia feito. Prepare-se para ser carregada, disse ele. Precisamos viajar para Aletela.